Saudações, amados irmãos, queridos amigos, graça e paz seja sobre vós e família. Esse é meu desejo da parte de Deus, o nosso Pai, por meio do seu amado Filho, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Gênesis, professo a fé adventista do sétimo dia e venho a vós, em nome do Senhor Jesus, pela convicção do seu Santo e Bom Espírito. O tema do nosso estudo é Laodiceia, a verdadeira fé e o último remanescente dela. Isso mesmo, esse é o nosso tema. Aqui temos duas ilustrações. Uma da cidade, dos monumentos da cidade de Laodiceia, e nós temos aqui uma outra ilustração, que é da nossa igreja adventista do sétimo dia, que é a Laodiceia atual. Então vamos estudar sobre essa questão e entender quais são as características dessa igreja e o que faz Jesus ter uma repreensão positiva, direta, contra essa igreja. Ele também faz um convite. Então vamos entender essas questões. Por quê? Dentre todas as igrejas, a igreja de Laodiceia é a igreja que recebe uma repreensão acima de todas as outras. Deveríamos pensar nisso, certo? Vamos lá. Comentário. O objetivo desse estudo é apresentar a todos que fazem parte da igreja de Laodiceia, adventista do sétimo dia, as características que fazem de um adventista ser um laodiceano aos olhos de Deus. Então esse é o objetivo do nosso estudo. O primeiro texto, ele se encontra em Apocalipse 3, do 13 ao 19. E a palavra de Deus diz assim: Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja dos Laodiceenses escreve: Estas coisas diz o Amém, a fiel, verdadeira testemunha. A fiel e verdadeira testemunha. O princípio da criação de Deus. Está falando de Jesus, que é a fiel e verdadeira testemunha. Eu conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. Então, como tu és morno e nem frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Dura é essa repreensão, mas verdadeira. Porque tu dizes, eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Sim, é para nós. Devemos agora fazer o exame, buscar compreender o porquê Jesus fala essas coisas e ver se estamos dentro, dessa fala, dessas características que ele descreve nesse capítulo. Pois bem, continua. Aconselho-te comprar de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico, e vestes brancas para que te vistas, e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unja teus olhos com colírio, para que possas ver. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrepende-te. Continuando. Materiais de 1888, do Espírito de Profecia, diz: o que ele quer dizer com isso? Que se as pessoas têm grande luz e conhecimento da lei moral e leis para a santificação do corpo físico, e ainda assim não estão se esforçando
para dar a luz e as evidências ao mundo por suas obras de obediência a essa luz, que são os princípios que devem apresentar ao mundo dos viventes, Cristo é desonrado. E ele se torna enojado, que não terá os seus nomes na sua boca para apresentá-los ao Pai. Esse é o significado. Então, aqueles que se acham, porque faz parte dessa igreja que recebeu os privilégios do céu, que Deus concedeu grande luz a ela, mas não anda nessa luz, esses são aqueles que são caracterizados como laodiceanos, que são, para Cristo, como nojo. E ele está a ponto de vomitar essas pessoas. Será que eu sou um desse? Será que o irmão que está aí do outro lado é um desse? Será que a irmã que está do outro lado é uma dessas? Fique aí e saberás, de forma individual para com Deus. Ok? Pois bem, vamos continuar. Testemunho 5 diz: se esperarem por mais altos clamores e melhores oportunidades, a luz será retirada e vocês deixados em trevas. Lembra quando ele diz que devemos cuidar, vigiar? Porque qualquer hora ele pode vir e tirar do nosso lugar o castiçal. O que é esse castiçal? A luz que ilumina as nossas mentes, o colírio para que os nossos olhos vejam quem verdadeiramente somos. Aceitem cada raio de luz que Deus envia. Aceitem cada raio de luz, seja no que for, no comer, no beber, no vestir, no se comportar, no falar, em tudo, qualquer que seja a vontade de Deus, devemos aceitar. Senão poderemos entrar nessas características de um laodiceano. Aqueles que negligenciam dar ouvidos aos apelos do Espírito e palavra de Deus, porque obediência envolve cruz, perderão sua salvação. É sério? Sim. Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal. E se não te arrependeres. Então, ele está disposto a nos conceder todo o privilégio para compreender qual é a boa e vontade de Deus, mas também nos dá uma advertência. Se nós rejeitarmos qualquer luz que venha do céu, seja no que for, nós estamos em perigo de perder esse privilégio que é ter e manter a presença de Cristo sempre ao nosso lado, derramando sobre as nossas mentes a luz que sempre manterá as nossas mentes acesas, ardentes. Continuando, conselho sobre regime alimentar. Pessoas há que, quando estão falando sobre o assunto de saúde, muitas vezes dizem: sabemos muito mais do que praticamos. Não compreende que são responsáveis por cada raio de luz recebido com respeito ao seu bem-estar físico, sendo cada um de seus atos franqueados à inspeção de Deus. Prestaram atenção? Preste atenção em cada texto, para que o Espírito de Deus possa te dar compreensão da sua condição e da minha condição diante dos olhos de Deus. Será que a nossa profissão de fé
É uma profissão de fé que está agradando ao Senhor? Ou o inimigo tem nos enganado com uma profissão de fé? Porque já deixamos algumas coisas do mundo, já estamos praticando outras verdades, outros raios de luz. Mas será que isso é suficiente aos olhos de Deus? Fique aí e verás. A verdade sobre cada ponto da reforma será de grande benefício quando recebida em cada um de seus pontos. Em cada um dos seus pontos. Não apenas em partes, mas em cada um dos seus pontos. É o próprio Deus falando conosco. Vamos continuar. Olha que texto maravilhoso. Isso aqui é o que está acontecendo nesse exato momento, dentro do povo de Deus. Vamos ler? Deus conduz avante seu povo, passo a passo, leva-os a diferentes pontos, destinados a manifestar o que está no coração. Alguns de Laodiceia resistem em um ponto, mas caem no seguinte: quando Deus apresenta algum ponto que mostra algum sacrifício, alguma renúncia, que essas pessoas não querem abandonar. Cria-se argumento: não é conselho. Não, foi a irmã Eli que falou, não foi Deus. Então é o que está acontecendo hoje. Então atente-se. Atente-se, meu irmão, minha irmã, para a voz do enganador, que está colocando os testemunhos de Deus apenas como um conselho humano. Não caia nessas falácias. Continua o texto. A cada ponto mais adiante, o coração é provado um pouco mais de perto. Se o professo povo de Deus verifica estar o coração contrário a esta penosa obra, isto os deve convencer de que tem alguma coisa a fazer a fim de vencer aquele erro, aquele pecado, aquele defeito, aquele hábito, aquele costume. Uma vez que não queiram ser vomitados da boca do Senhor. Está vendo a ligação de uma coisa com a outra, com o Apocalipse? A sequência de texto está em conexão com o nosso tema. Continuemos. Disse o anjo para a irmã Ellen White: Deus operará mais e mais rigorosamente a fim de experimentar e provar cada um entre seu povo, de Laodiceia. Alguns são prontos em receber um ponto, mas quando Deus os leva a outro ponto difícil, que requer um sacrifício, sobre algum hábito, algum costume, recuam diante dele e ficam para trás, pois acham que isso golpeia diretamente algum ídolo acariciado. E quando ele diz ficam para trás, muitos hoje não se dão conta que estão caídos no caminho de santificação e estão achando que estão caminhando com Cristo. Esse é o perigo que muitos estão correndo hoje. Então você, meu irmão, minha irmã, preste atenção, leve a tua consciência ao Senhor, abra o teu coração e ele falará: eis que estou à porta e bato. Se o irmão, se a irmã, se eu abrir o coração, ele entrará. E ele mostrará todos os pontos da verdade. Todos os pontos da verdade presente para este tempo, dado na mensagem do terceiro anjo, através da Bíblia e dos testemunhos. Alguns são prontos em receber um ponto, mas quando Deus os leva a outro ponto difícil, recuam diante dele e ficam para trás, pois acham que isso golpeia diretamente algum ídolo acariciado. Aí tem eles ensejo de ver o que em seu coração está excluindo a Jesus. Qualquer raio de luz que eu e você rejeitar, nós estamos rejeitando a Jesus.
Pode ser que nós já tenhamos aceitados muitos raios de luz em nossa caminhada, mas no momento que nós rejeitamos qualquer raio de luz, nós estamos rejeitando o próprio Cristo, porque ele habita dentro de mim e dentro de você pela palavra. Por cada raio de luz que apresente a vontade do Senhor, seja no comer, no beber, no vestir, no falar, no se comportar, ou qualquer outra coisa. Prezam alguma coisa mais que a verdade. Então, essas pessoas prezam alguma coisa mais que a verdade. E o coração não está preparado para receber a Jesus. Os indivíduos são experimentados e provados por um espaço de tempo, a vezes sacrificarão seus ídolos, seus hábitos, seus costumes, e darão ouvidos ao conselho da testemunha verdadeira. A mesma que fala lá em Apocalipse 3. Conheço as tuas obras. A testemunha verdadeira que fala conosco, Jesus Cristo. Os que, agora entra a promessa. Aqueles que são de Laodiceia, que satisfazem em todos os pontos e resistem a toda prova que Deus está levando eles, e vencem, seja qual for o preço, atenderam ao conselho de Jesus e receberão a chuva serôdia, estando assim aptos para transladação. Primeiro para dar o alto clamor e para depois ser transladado sem ver a morte. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Mais um texto, Testemunho 3 diz: aqueles que repelem a luz em algum ponto da verdade presente, endurece o coração para menosprezar a luz sobre outros pontos que Deus quer mostrar. Olha o perigo, meus irmãos. Devemos estar vigilantes sobre isso, levar nossa consciência às verdades da profissão da nossa fé, que fazem parte da profissão da nossa fé. E não acreditar, né, nessas histórias, nessas falácias que muitos líderes falam. Não, é apenas conselho. Não dê ouvido a essa voz do enganador, meus irmãos. Continuemos. Maranata, o Senhor logo vem, é o texto, e diz: nem todos os que fazem parte de Laodiceia, que professam guardar o sábado, serão selados. Muitos, é sempre muitos. Muitos há, mesmo entre os que ensinam a verdade a outros, que não receberão na testa o selo de Deus. Por quê? O texto diz: tinham a luz da verdade, souberam a vontade do seu mestre no comer, no beber, no vestir, compreenderam todos os pontos de nossa fé, mas não tiveram as obras correspondentes. Ou seja, em outras palavras, não obedeceram, não praticaram exatamente os pontos da sua profissão de fé. É isso. A nossa mensagem é essa. Não é essa mensagem que está sendo dada para embalar os laodiceanos com ilusões. Essa é a realidade do plano de salvação. Essa é a condição que não é pregada nos nossos púlpitos na atualidade, por causa dessa teologia barata, falsa, que embala o coração das pessoas. Continuemos. Testemunho 2 é o livro, diz: os homens serão julgados segundo a medida de luz a eles concedida.
e também por aquela luz que nós negligenciamos, pela falta de diligência, de tirar tempo para buscar, para suplicar ao Senhor que nos mostre. No estudo da palavra dele, dedicar tempo ao estudo da palavra, da Bíblia, do Espírito de profecia. Seremos julgados também por aquela luz que nós poderíamos ter conhecido, mas por causa da nossa falta de diligência em estudar a palavra de Deus, seremos julgados. Então isso deveria ser dito nos púlpitos constantemente, porque nós fazemos parte de uma igreja que, dentre todas as outras, é a igreja que recebe uma repreensão acima de todas. Mas a grande maioria, por não gostar de repreensão, de advertência, e a maioria dos líderes não aceitar que homens leigos falem dos erros, das falsas ideias, das falsas interpretações que a teologia hoje ensina, essas pessoas são escorraçadas, menosprezadas, colocadas como fanáticos, como perfeccionistas. É isso que está acontecendo em nosso meio. Então, eu, em nome do Senhor Jesus, falo para você, meu irmão e minha irmã, que se atente para o que está acontecendo dentro do nosso povo. Às vezes nós ficamos olhando lá para fora, como os judeus faziam, se achando, né, no privilégio de Deus, só porque fazia parte do povo de Deus, da igreja de Deus. É o que acontece hoje. Olhamos só os erros lá, as doutrinas falsas lá de fora, e de dentro. E as de dentro? Não, a nossa igreja não existe erros doutrinários. Existe sim. Muitas mudanças aconteceram depois da morte dos pioneiros. Cabe você querer, estudar e buscar. Se você abrir teu coração e buscar essa verdade na história do adventismo, certamente você vai encontrar. É só você pedir e buscar. Pedir e achareis. Continuando. Deus tem uma igreja. Não é uma grande catedral, nem a instituição nacional, nem são as várias denominações. Trata-se do povo que ama a Deus e obedece os seus mandamentos, Bíblia e o Espírito de profecia. Sim, os mandamentos de Deus não é apenas esse quadrado que a teologia adventista ensina, que é apenas os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é o princípio do governo de Deus, é o fundamento do governo de Deus. Mas existe ramos ligados a esses mandamentos, princípios que Deus vem desdobrando em toda a geração. E a nossa geração recebeu verdades para este tempo, recebeu testemunhos para este tempo, que fala, que adverte, que reprova hábitos que Satanás criou através dos homens para este tempo. Hábitos, costumes que não existiram lá atrás. Que hoje existe, e Deus levantou um profeta para nos dar esses testemunhos, que condena esses hábitos, esses costumes. Só que isso não é pregado. Os mandamentos de Deus são vastíssimos, como vamos ver em um texto adiante. Tudo que Deus fala, que revela a sua vontade para o homem, é um mandamento. Seja no comer, no beber, no vestir, no falar. Se eu negar isso, eu estou negando, desobedecendo, me rebelando contra o próprio Deus. Continuando, onde estiveram 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles.
Onde Cristo está, mesmo entre os poucos humildes, eis a igreja de Cristo, pois somente a presença do Santo e Altíssimo que habita a eternidade é que pode constituir uma igreja. A igreja está na condição laodiceana. A presença de Deus não está no meio dela. O que é que isso quer dizer? Será que a presença de Deus não está mais na instituição adventista? Na voz da organização? É uma pergunta. Busque e Deus te mostrará. Deus tem homens fiéis que não estão nessa condição laodiceana, mas estão buscando praticar exatamente os princípios da fé que Deus colocou sobre essa igreja. Então, o que seria essa igreja que não tem mais a presença de Deus no meio dela? Seriam aqueles que não estão buscando viver exatamente, porque vamos estudar sobre isso, a verdadeira fé. Lembram do título do estudo? Laodiceia, a verdadeira fé e o último remanescente dela. O que seria a verdadeira fé? O que é que tem a ver a verdadeira fé com a igreja laodiceana? Vamos ver que a verdadeira fé é exatamente aquilo que determina os que não fazem parte de Laodiceia. Vamos ver isso. Continuando, testemunho 3 diz: o pecado domina entre o povo de Deus. A positiva mensagem de repreensão aos laodiceanos não é acatada, não é atendida. Muitos se apegam às suas dádivas e a seus pecados acariciados, enquanto se encontram em tão grande engano que dizem e sentem que não necessitam de nada. Estou na igreja verdadeira. Os judeus também falavam a mesma coisa. Somos a nação de Deus. O povo lá fora que são pecadores, estão no erro, estão em trevas, não têm a verdade. Eles interpretavam mal as escrituras, a lei de Deus. Será que isso não acontece em nosso meio hoje? Pela grande parte da liderança? É uma pergunta. Continua. Pensam que não é necessário o testemunho do Espírito de Deus. Não, é só conselho, em reprovação a eles. Ou que não se refere a eles. Não, não é comigo. Isso não é comigo. Essa questão de reforma alimentar, de vestuário, de comportamento, de conversas, a maneira que devemos conversar, não é comigo. É o que dizem. Continuando. Esses estão na maior necessidade da graça de Deus e de discernimento espiritual, para que descubram sua deficiência no conhecimento espiritual. Como diz, não sabem que são cegos, pobres e nus, cegos. Falta-lhes quase todos os requisitos necessários ao aperfeiçoamento do caráter cristão. Não têm conhecimento prático da verdade bíblica, que leva à humildade de vida e à conformidade de sua vontade com a vontade de Cristo. Com a vontade toda de Cristo.
no comer, no beber, no vestir, no falar, no se comportar ou qualquer outra coisa. Não estão vivendo em obediência a todas as reivindicações divinas. Então, o que caracteriza um laodiceano é esse espírito. E nós vamos ver isso com mais detalhes ao decorrer do estudo. Fique aí e verás. Conselhos aos pais, professores e estudantes ao livro. Diz, a verdadeira fé, lendo do título? Ligando uma coisa com a outra? A verdadeira fé assim se pergunta ao Senhor. Ou seja, aqueles que têm verdadeira fé, assim pergunta ao Senhor. Senhor, que queres que eu faça? Mostre-me, Senhor, aonde eu estou errando. E quando o Senhor indica o caminho, a fé se acha pronta a fazer sua vontade, custe o que custar. Isso mesmo. Essa é a condição. Essa é a condição para fazer parte da verdadeira igreja de Deus. Continuando. Abri, pois, a Bíblia e procurai nela tudo o que vos esclareça com respeito aos preceitos de Deus. E quando descobrirdes assim diz o Senhor, não peçais a opinião de homens, pastor, ancião, ou quem quer que seja, mas sejam quais forem as custas para vós, obedecei alegremente. Então a bênção de Deus repousará sobre vós, e isso redundará em glória para Ele. Perguntai frequentemente em vossas orações e com devoção, Senhor, que queres que eu faça? Estou, de qualquer forma, desconsiderando os preceitos divinos? Pergunte e busque na palavra. Estou, porventura, colocando de algum modo minha influência ao lado do inimigo? Mostro uma negligente desconsideração dos mandamentos de Deus? Pergunte. Estou disposto a pôr-me sobre o jugo com Cristo e erguer a carga e ser colaborador seu? Procuro possíveis desculpas da negligência em obedecer a assim diz o Senhor? Arrisco as consequências de negligenciar a observância dos preceitos de Jeová, claramente revelados por isso que não estou disposto a sair do mundo e dele permanecer separado? Perguntas. Pergunte e busque. Mais um texto. Todos os obstáculos desaparecerão ante o sincero desejo e persistente esforço para fazer a vontade de Deus, no comer, no beber, no vestir, no se comportar, no falar, seja qual for o preço para o próprio eu, mesmo que a própria vida seja sacrificada. Isso mesmo. Se queres conhecer o mistério da piedade, deveis seguir a singela palavra da verdade, quer haja ou não sentimentos ou emoções. Eu vou ficar esperando um sentimento, algo que entre em mim e me faça sentir o prazer de obedecer. Recebeu a convicção das verdades da tua fé? Obedeça, quer haja sentimento ou emoção. A obediência prestada deve provir de um sentimento de princípios, da razão, e deve-se seguir o que é correto em quaisquer circunstâncias. Este é o caráter escolhido por Deus para
salvação. Continuando. Estou pronto para acreditar no que ele me diz, fazer o que me pede e, em vez de seguir o meu próprio julgamento, ou a voz que vem na minha mente, não é bem assim. Isso é fanatismo. Não precisa fazer exatamente o que ele diz. No comer, no beber. Não, isso aí é fanatismo. Não caia nessa voz. Essa voz é de Satanás. Seja dada a ela por qualquer homem. Qualquer homem. Não escute essa voz. Escute a voz da verdade que Deus tem nos dado através dos pontos da verdade da profissão da nossa fé. Todos os pontos. Então, quando alguém vir dizendo, não precisa fazer exatamente, isso é justiça própria, não caia nessa conversa. Justiça própria, eu estou fazendo um estudo sobre isso. Justiça própria é exatamente aquelas pessoas que sabem o que Deus requer delas e não fazem exatamente ou não buscam fazer, mas criam argumentos para não fazer exatamente o que Deus pede a elas. Porque a verdadeira fé é fazer exatamente o que Deus mandou. Vamos ver esse texto um pouco mais além. O que eu falo aqui eu mostro com a palavra de Deus. Veja que os meus estudos são todos numa sequência com a palavra de Deus e não criando uma história e um enredo como fazem. Pegam duas passagens e criam toda uma história filosófica. Vamos lá, continuando. Prestem inteira obediência à sua vontade. Ele não aceitará nada menos do que isto. Essa é a verdadeira fé. Obedecer exatamente o que Deus mostra em toda a sua vontade. Não é essa historinha. Os 10 mandamentos. Na verdade, se nós estudarmos cada um dos mandamentos, nós não estamos observando como o mandamento exige. Poderemos estar caindo no mesmo erro dos fariseus, que achavam que adultério era apenas ter uma relação física, quando Jesus mostrou a profundidade. Exemplo, a questão do sábado. Será que nós estamos observando o sábado como o mandamento exige? Como os testemunhos do Espírito de profecia ensina? Ou estamos obedecendo segundo a nossa justiça, o nosso critério, por não querer obedecer à justiça de Deus, que Deus exige nesse mandamento? É uma pergunta. Pergunte-se. Vá até ao Senhor e pergunte a Ele, busque, e Ele te mostrará. Exaltai é o livro. Jesus não quer que sejamos ambiciosos de obter recompensa. Então não busquemos uma obediência como os fariseus, egoísta, de exaltação, mas ambiciosos de fazer a vontade dele, porque é sua vontade, sem levar em conta a recompensa que ele nos dará. Desse modo, deu a oportunidade a todos nós de lhe manifestarmos a nossa fé e confiança nele. Como? Em obediência perfeita às suas ordens. Mais um texto em sequência. É fora de dúvida que se crermos em Cristo, fé, e fizermos sua vontade, prova da fé, não nos exaltando a nós mesmos, mas andando em humildade de espírito, o Senhor estará conosco e nos
recompensará. Essa obediência atua na vontade divina, introduzindo em nossa vida a justiça e perfeição manifestadas na vida de Cristo. Mais um texto. Que maior engano pode iludir o espírito humano do que aquele em que os indivíduos se gabam? Aqui está os laodiceanos. O espírito dos laodiceanos que Cristo está enojado. Que maior engano pode iludir o espírito humano, a mente humana, do que aquele em que os indivíduos se gabam de terem a verdade? Estamos na igreja verdadeira. Somos o povo que guarda os mandamentos de Deus. De estarem num único fundamento seguro e de que Deus lhe aceita as obras, porque estão ativamente empenhados em algum trabalho na causa de Deus, quando contra ele estão pecando por andarem de maneira contrária à expressa vontade divina. Seja em um ponto, em dois, em três. Essa é a questão. Porque todo cristão morreu para alguma coisa. Todo cristão tem um nível de obediência. A questão é, a nossa obediência tem inclinado, tem sido levada cativa ao exemplo da obediência de Cristo? Temos buscado, desejado, acariciado cada raio de luz, ainda que esses raios de luz mostrem as nossas trevas? Será que temos feito isso? Precisamos fazer isso. Senão estaremos dentro da classe numerosa dos laodiceanos. Trabalham mecanicamente como máquinas, mas lhe falta o preparo do coração, a santificação do caráter. As coisas sagradas e santas são rebaixadas ao nível das coisas comuns, e a vulgaridade, o barateamento, estão se insinuando em nossas igrejas. O serviço está degenerando em pouco mais do que uma forma. A norma deve ser levantada, a norma de obediência. Deve a obra ter molde mais elevado. Deve haver um abandono dos costumes e práticas do mundo e uma separação. Não é somente dizer, eu faço parte, eu sou, um privilegiado de Deus por fazer parte da igreja dele, quando na verdade estão negando partes da vontade dele, por não querer largar, abandonar, renunciar, sacrificar os hábitos, os costumes do mundo. Mais um texto, Atos dos Apóstolos, é o livro. As referências dos livros estarão sempre aqui abaixo nessas cores, ok? Se eu não ler, os irmãos já sabem aqui, tudo bem? A razão por que muitos de Laodiceia, nesta época, não fazem maiores progressos na vida religiosa é que interpretam a vontade divina como sendo apenas o que eles gostariam de fazer. É o que acontece hoje, né? Não, eu já guardo o sábado, eu não mato, eu não roubo, eu dou o dízimo, eu vou nos cultos. Isso é justiça própria. Isso é um critério humano que Satanás tem enganado milhões de adventistas. Eu não falo nem dos outros cristãos. A mensagem primeiro é para o nosso povo. Continua. Presumem eles estar em conformidade com a vontade de Deus, quando, na verdade, estão seguindo os seus próprios desejos. Esses não têm conflito com o eu. Agora vem outros. Há outros, olha só esses agora, para você ver o quanto é sério a coisa. Há outros que,
por algum tempo, são bem-sucedidos na luta contra os seus desejos egoístas por prazeres e comodidade. Ou seja, Deus leva em pontos e eles vão vencendo. Mas o que acontece com esses? São sinceros e fervorosos, mas cansam-se do contínuo esforço, do morrer a cada dia, da incessante labuta. A indolência parece convidativa, repulsiva à morte do eu. Fecham os olhos sonolentos e cai sob a tentação em vez de resistir-lhe. Até esses, olha o quanto é sério, sinceros e fervorosos, que se cansam desse caminhar com Cristo. O caminhar com Cristo é uma obediência progressiva, é uma morte progressiva, é um sacrifício progressivo. E muitos não estão com esse sentimento, nessa busca, nesse desejo de andar assim com Cristo. Caíram no caminho, entraram no caminho, largaram algumas coisas do mundo, aceitaram algumas verdades, mas negaram em algum ponto e estão parados no caminho, acreditando que estão andando com Cristo. Continua. Há alguns crentes professos que aceitam certas partes dos testemunhos como a mensagem de Deus, ao passo que rejeitam as partes que condenam suas condescendências favoritas. Não, isso é conselho da profeta, da escritora americana Ellen White. Não é de Deus isso aí. Tais pessoas militam contra seu próprio bem-estar e contra o bem-estar da igreja. É essencial que andemos na luz progressiva, ao lado de Cristo, enquanto temos a luz. Senão ele vem e tira o castiçal. Ou seja, deixa-nos em trevas, sobre o controle do inimigo, fazendo com que achamos que ele está conosco, quando, na verdade, é Satanás que está nos mantendo nessa mornidão de um laodiceano. É desalentador para mim que eles escolham certas partes nos testemunhos que lhes agradam, e a fim de usá-las para justificar seu próprio procedimento, dando a impressão que aceitam essa parte como a voz de Deus. E, então, quando chega outros testemunhos, quando Deus mostra outros testemunhos que repreendem a sua conduta, quando são proferidas palavras que não coincidem com as suas opiniões e critérios, eles desonram a obra de Deus, dizendo, isto nós não aceitamos, pois é apenas a opinião de Ellen White, e não é melhor do que minha opinião ou de qualquer outra pessoa. Alguns não falam isso abertamente, mas lá dentro eles falam, e Deus está vendo. Deus está vendo. E se o meu irmão, minha irmã é um desses, aconselho que busque e se humilhe aos pés da testemunha verdadeira. Senão, certamente, você será vomitado. Se é que não já foi. Mas há esperança. A porta da graça ainda está aberta. A misericórdia ainda está sendo proclamada. Continuando, Mensagens Escolhidas 1 diz: dói-me dizer, meus irmãos, que vossa pecaminosa negligência de andar na luz vos tem circundado em trevas. Talvez seja agora sinceros em não reconhecer e obedecer à luz que já receberam. As dúvidas que tendes entretido, vossa negligência em dar ouvidos às reivindicações de Deus,
Tem-vos cegado a percepção, de maneira que a treva é agora para nós luz, e a luz é treva. É o que acontece com milhões hoje. Isso mesmo, isso mesmo. Mais um texto, mesmo livro. Que ninguém se entrega à ilusão, tão agradável ao coração humano, de que Deus aceitará a sinceridade apenas, porque Ele ama a sinceridade. Mas isso não é tudo para Ele. Não importa qual seja a fé, a nossa fé. Não importa qual imperfeita seja a nossa vida. Deus requer dos seus filhos, em Laodiceia, obediência perfeita, verdadeira fé, fazer exatamente o que ele nos mostre na sua vontade revelada na Bíblia e nos testemunhos do seu Espírito. Olha só agora esse texto, preste atenção. Testemunho Seleto 1 diz: a mensagem laodiceana aplica-se ao povo de Deus que professa crer na verdade presente. A maior parte são professos mornos, tendo nome nos livros da igreja, mas faltando-lhes o zelo. Não ousam desistir inteiramente da sua profissão de fé e correr o risco dos incrédulos. Não se acham, no entanto, dispostos a morrer para o próprio eu todo dia e praticar exatamente, igual isso aqui, ó, praticar exatamente os princípios de sua fé. A verdadeira fé consiste em fazer exatamente, não em partes ou parcialmente, o que Deus requer de nós. Exatamente o que Deus ordenou através da verdade presente para este tempo. E não produzir o que ele não indicou. O livro é O Cuidado de Deus, 310.3. Então veja que um texto está em conexão, ligado com o outro, explicando o que Deus quer que entendamos. Deus me deu esse estudo e colocou os textos numa sequência de ordem, para que ele falasse comigo e com você, meu irmão, minha irmã. Continua. Os que tiveram oportunidade para ouvir e aceitar a verdade e se uniram à Igreja Adventista do Sétimo Dia, considerando-se o povo de Deus que guarda os mandamentos, mas não possuem mais vitalidade e consagração a Deus do que as igrejas nominais, serão atingidos pelas pragas de Deus tão verdadeiramente como as igrejas que se opõem à sua lei. Sua profissão de fé só lhes causará maior angústia, e será maior o seu castigo, porque souberam sua vontade e não fizeram exatamente como ele desejaria que fizéssemos. Podem ler também esse texto com Mateus 7, 21 e 23. E também Lucas 12, 47. Ok? Vamos lá. Aquele que faz a vontade de Deus, que anda no caminho por ele indicado, não pode tropeçar nem cair. Está andando com ele e obedecendo à luz progressiva, morrendo para o eu, para os costumes e as práticas do mundo, que a palavra de Deus condena. A luz do Espírito de Deus, a guiá-lo, dá-lhe clara percepção do seu dever, progressivamente, conduzindo direito até o fim de sua obra. Filipenses 1, 6. Graças a Deus, ele nos assiste em todo o passo do caminho, até o fim, graças a Deus. Se estivermos se submetendo às condições. Se estamos dispostos a ser salvos da maneira
designada por Cristo, mediante a obediência aos seus requisitos. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Fazei exatamente o que ele vos disse que fizesses. Fazei exatamente o que ele vos disse que fizesses. No comer, no beber, no vestir, no falar. E estais seguros de que Deus fará tudo quanto disse que havia de fazer. Então é uma cooperação. Deus vai fazer o que ele prometeu, ele vai cumprir em nós e por meio de nós. Se fizermos exatamente, essa é a verdadeira fé. A verdadeira fé consiste em fazer exatamente o que Deus ordenou. Exatamente. Gravem essa palavra, para que nenhuma voz retire isso da vossa mente. Seja qual for o líder renomado. Fazer exatamente. A verdadeira fé é fazer exatamente. Esses são os verdadeiros que estão dentro da igreja de Laodiceia. Olha só aqui, ó, praticar exatamente. Esses são os verdadeiros filhos de Deus que estão dentro de Laodiceia. Aqueles que não fazem exatamente e que ficam argumentando contra os testemunhos, contra as reformas, esses são laodiceanos. Isso mesmo. Podemos viver com eles, mas não se unir no espírito deles. Aqueles... Aqui, mais um texto. Foi-me mostrado que o testemunho incisivo precisa existir na igreja. O que é o testemunho incisivo? É a verdade direta, que aponta o erro, que aponta o pecado. Claro, com amor, mas que aponta, que fala, que não tem sentimento. Porque se usarmos do sentimento, nós vamos recuar diante da verdade que deve ser dita. Foi mostrado que o testemunho incisivo precisa existir na igreja. Apenas isso corresponderá à mensagem aos laodiceanos. Erros precisam ser reprovados. O pecado precisa ser chamado pelo pecado. E a iniquidade deve ser enfrentada de modo pronto e decisivo. E afastado de nós como um povo. Continuando. Perguntei a significação da sacudidura que eu vira. E foi-me mostrado que era determinado pelo testemunho direto, verdade direta, que mostra a condição para nós sermos os filhos de Deus. Contido no conselho da testemunha verdadeira, a igreja de Laodiceia. Isto produzirá efeito no coração daquele que o receber, e o levará a empunhar, a proclamar o estandarte e pregar a verdade direta, custe o que custar, aconteça o que acontecer. O alto clamor tem que ser dado dentro primeiro da igreja de Deus, depois para o mundo, depois para o mundo. Alguns de Laodiceia não suportarão esse testemunho direto. Levantar-se-ão contra ele e contra os mensageiros, chamando-os de fanáticos, de perfeccionistas. E isto é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. Vi que o testemunho da testemunha verdadeira não teve a metade da atenção que deveria ter. O solene testemunho de que depende o destino da igreja tem sido apreciado. O solene testemunho de que depende o destino da igreja tem sido apreciado de modo leviano pelos laodiceanos, se não desatendido de todo. Olha só,
Tal testemunho deve operar profundo arrependimento. Todos os que o recebem de verdade, genuinamente, com a verdadeira fé, obedecer-lhe-ão e serão purificados de toda maldade, de todo costume, de toda prática do mundo, de todo hábito mundano. Amém, glória a Deus. Estamos no tempo da sacudidura, tempo em que cada coisa que pode ser sacudida, sacudir-se-á. O Senhor não desculpará os que conhecem a verdade se não obedecem aos seus mandamentos. Agora entra. Os mandamentos de Deus são vastíssimos. É tudo aquilo que ele mostra na vontade dele. Tudo, tudo. Os mandamentos de Deus são vastíssimos e o Senhor não se agrada de que seus filhos sejam desordenados, sua vida manchada por defeitos e sua experiência religiosa atrofiada, impedindo seu desenvolvimento e seu crescimento na graça. Os adventistas, acima de todos os povos, devem ser modelos de piedade, puros de coração e de linguagem. Foram-lhes confiadas as mais solenes verdades, já confiada a mortais. Toda a dotação da graça, de graça, poder e eficiência, lhes foi liberalmente proporcionada. Então, se tem uma igreja que tem que receber constantemente repreensão, reprovação por causa da sua rebeldia, é a igreja laodiceana, de Laodiceia, que é a nossa igreja, a última igreja. Cristo diz o seguinte daqueles que se ufanam de sua luz, mas não andam nela. É o que acontece com milhões de adventistas. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós outros. Quem? E tu, Cafarnaum, adventista do sétimo dia, que tiveram grande luz, que te ergues até aos céus, com referência a privilégios, será abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Continua, o último texto. Abandonai a ideia que privilégio de estar na igreja certa ou espirituais adquirir-vos-ão a salvação. Deus requer vossa obediência voluntária, custe o que custar. Essa é a minha mensagem da parte de Deus por meio de Cristo Jesus. Espero que todos possam entender todas essas coisas e buscar em Cristo Jesus, colocar em práticas e passar, transmitir para outros, porque essa verdade precisa chegar a muitas almas que se encontram neste engano. Que o Senhor vos abençoe. Aqui está meu número de WhatsApp. Quem quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, estarei aberto, disposto a receber qualquer pergunta ou qualquer dúvida de qualquer irmão. Um abraço mais uma vez e Deus abençoe a todos.